Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Nosso programa de hoje é o sexto da série, onde estamos falando sobre a trajetória dos elementais. Sebastião está nos elucidando aqui essa explicação através das matrioscas, né, Sebastião? Exatamente. Nós vamos ver e ouvir uma leitura e depois nós vamos dar continuidade aqui à explicação, principalmente na área da alimentação. Então, se você quiser estar acompanhando essa leitura com a gente, é a página 229 do livro Despertar da Consciência. Quais são esses agentes que trabalham em todos os níveis e estágios da natureza, aquém dos seres mais experientes e dos arquitetos conscientes e fiéis à soberana vontade? Eu digo, interrompendo a sua leitura, os elementais. Continua. Seriam os espíritos mais atrasados, úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, né, como na questão 540 do Livro dos Espíritos, primeiro obedecendo e mais tarde aprendendo a comandar? Interrompo de novo, os elementais. Ou os citados na questão 560 do Livro dos Espíritos, em que cada um cumpre uma tarefa específica, ora no ar, ora na terra, ora no mar, aprendendo gradativamente a presidir todas as partes do universo na eterna criação? Eles outra vez. E você quer então complementar essas questões com mais alguma outra questão, né? Trazendo para a gente uma elucidação ainda maior sobre isso? Vamos, porque nós não vivemos ainda, a maioria de nós, sem comer os alimentos sólidos. E dificilmente vivemos sem beber os fluidos, os elementos líquidos. O ideal seria beber os sólidos e mastigar os líquidos, mas a maioria de nós ainda não fazemos por não conhecer esses benefícios. Mas veja o interessante, porque os átomos, agora vamos aqui comparar isso aqui com um átomo físico, o componente do reino mineral, que vai também compor as estruturas do vegetal, do animal, de todas as frequências. Então esses átomos físicos vão compor as moléculas físicas. Quando nós mastigamos células, que o terceiro aqui representa a célula, nós mastigamos inicialmente, né, uma porção de tecidos de um vegetal, seja lá do que for, mesmo se for de um bife, né, de uma proteína animal, nós estamos inicialmente trazendo tecidos aglomerados de células, já que não vamos trazer o órgão do animal inteiro, às vezes, né, da planta dá para trazer, mas estamos com uma dimensão maior. Quando vamos mastigando, eles vão transformando-se em células, em moléculas, em átomos. Quando eu estiver mastigando uma porção de tecido, seja lá do alimento que for, eu percebo um sabor muito acentuado. Mastigando um pouco mais, mesmo que ele já esteja triturado no estado molecular, já mastigando de 30 a 80 vezes no alimento sólido, que seria o ideal, eu já percebo, a partir de 100 a 120 vezes, que não tem mais sabor. Todo esse elemento já está no estágio de átomos físicos. E a depender do que eu estiver pensando, eu os combino. Agora, se eu estiver comendo maçã e pensando em mamão, agora os átomos estão formando moléculas do mamão. E se eu estiver comendo mamão pensando no suco de laranja, na vitamina C, mais exatamente, eu vou perceber o sabor da laranja e assim sucessivamente. Por isso a importância da mastigação e da interação do nosso pensamento, porque com o pensamento damos ordens aos elementais. Como sentimentos, as características do que nós queremos que eles construam. O pensamento normalmente dá a forma, o sentimento dá a vida, a vontade dá o movimento e a direção. Então esses elementos que vão sendo triturados e absorvidos por esse pensamento organizado, imaginando a silhueta, o peso ideal, a resistência, a agilidade, a leveza, tudo que eu já disse anteriormente, eles vão transformando-se nos elementos que nós necessitamos em nosso corpo, mesmo que eu esteja comendo queijo e necessitando da proteína X que não exista diretamente no queijo. E esse pedaço de queijo está conectado com toda a natureza e a depender do que eu preciso construir, se os elementos não estão todos no queijo, eu estou sendo
eu estou convidando, estão sendo repatriados pelo meu modo de pensar, meu modo de sentir, pelas minhas intenções, os elementos que faltam, pela minha inspiração, porque eu estou inspirando e trazendo gente para dentro do meu cenário, e enriquecendo isso na hora da mastigação. Estou criando unidades nas mais de 35 personagens que estão encarregadas de sintetizar o energismo que está presente nessa proteína, ou nesse derivado do leite, nesse derivado do animal, ou a síntese de todos os genes, porque o animal comeu vegetais, alguma coisa, transformou-se em leite, bebeu água, transformou-se em leite. Agora estou trazendo esta matéria, essa síntese pronta, acrescentando algo do meu pensamento, convidando outros seres e construindo a realidade que eu necessito. Por isso que tem crianças que não necessitam diretamente da proteína animal, e os pais, obrigando, eles estão cometendo a pior violência, o maior de todos os crimes, violentando o seu filho a comer o que ele não necessita. O que podemos e devemos fazer é, periodicamente, fazer exames e provar que ele está bem. Se ele está bem, o crescimento está adequado, o seu peso, etc. Às vezes, peso não significa saúde estar pesadinha, porque nós vemos mães que não conseguem disciplinar o seu próprio filho e mesmo sendo só o leite, a depender do que a mãe come, a depender do que ela pensa, a depender de como ela vive, ela está fornecendo elementos ociosos para o filho, ele engorda fantasticamente só com leite materno e já fica um ser propenso a ser obeso no futuro, sendo que ela poderia administrar com sabedoria o seu leite, enriquecê-lo com pensamentos nobres, com sentimentos nobres, com gratidão, com alegria, com várias coisas, e o filho amamentar-se ali pelas 10, 11 horas da noite e acordar às 6 da manhã sem fome, sem aquele desespero, e alimentar-se de 3 a 4 horas é o intervalo e se nutrir tranquilamente, porque o que conta é a qualidade e não a quantidade do leite. E quando nós temos essa consciência, nós vamos assimilando esses elementos em nosso corpo, sabendo que eles vão passar por todos os estágios do nosso corpo até chegar no ápice do nosso corpo físico e começar a ser transformados em elementos psi, a começar pela construção dos instintos no ápice do corpo físico, a transformar-se em sensações, ainda no corpo físico, mais diretamente, depois o universo das emoções já mais diretamente no perispírito, os instintos estão na fronteira entre o físico e o perispírito, as sensações não estão mais no perispírito, estão no corpo físico, mais direcionadas, as emoções vão transformando-se em sentimentos, os sentimentos em pensamentos, o pensamento em inteligência, a inteligência em consciência, a consciência em personalidades, as personalidades nos cristos internos e estes no Deus interno, que é a totalidade, o eu imortal que sintetiza todas as unidades. É interessante esse traçado que você vai fazendo, até dando esse exemplo da própria alimentação, né? Porque é algo que é inevitável, né? Todos nós, é inerente a todos essa questão da alimentação. Então, se a gente consegue seguir, né, esse passo a passo que você vai estar nos trazendo, de alguma maneira nos auxilia sim a fazer essa reformulação nesse ato de pensar, no próprio mastigar, né, como você veio destrinchando para a gente. Então, realmente vejo como de extrema importância esse estudo e essa compreensão, para que não seja um ato banal, né, que a gente não trate realmente o ato da alimentação como algo, é de 3 em 3 horas, mas com que consciência, né, eu vou estar me alimentando. E como você colocou, né, às vezes mais importante do que a quantidade é a qualidade do que eu vou estar realmente absorvendo, né? Exatamente. E será que o Cristo se alimenta? Será que ele necessita de alimento? Ele se alimenta o tempo todo, porque o corpo ciclópico do Cristo é o planeta. E o planeta tem estômago? Tem. Porque no processo de imigração, então estão vindo outros seres, de outros cenários, de outros orbes para o nosso planeta. Se seres menos evoluídos são alimentos para revitalizar a estrutura do planeta. Se são estruturas mais nobres, como nós chamamos de crianças cristais, já não são mais simples alimentos, são virtudes que estão vindo para ser missionários para acelerar o processo evolutivo do planeta. Nós estamos trazendo hormônios, que são as crianças cristais, para gerenciar melhor o planeta, ou elementos que vão ser operários para fazer acontecer o progresso em nosso planeta. Então, num estado de consciência micro ou de consciência macro, num átomo, por exemplo, o alimento, que nós chamamos de fato, a proteína que vai nutrir o átomo,
nós chamamos de princípio vital. Agora, a energia que vai organizar e manter o átomo, nós chamamos de fótons. Os fótons, quando se unem, porque os fótons nasceram. Vamos lá acompanhar. Primeiramente, princípio vital, a energia nêutron. Depois, o nêutron transforma-se num próton. O próton libera um elétron. Surge, então, o átomo, nas suas 3 dimensões. O elétron libera fótons e o fóton, quando se une, forma a energia que organiza e mantém os demais. Forma o que nós chamamos de magnetismo humano, a nossa bioenergia. É a energia que forma o elan, que vai ligar todos esses elementos e mantê-los coesos. Então, vai formar o que nós conhecemos como fluido vital. Então, o energismo que vai manter a vida. E o que nós chamamos de emoções, de outros estados de consciência, é a energia que vai organizar e manter a vida. Porque através dos instintos, das sensações, emoções e sentimentos, nós vamos criando o energismo para organizar e manter. Se negativo o nosso pensamento, nós vamos destruir a vida. Se positivo, quando pensamos positivo, aceleramos os átomos e criamos os fótons. E essa energia vai organizar e manter. Esse estudo cada vez mais nos convida à questão da nossa responsabilidade, né? E se você quiser aprofundar seu estudo com o Despertar da Consciência, você pode estar adquirindo um exemplar da nossa obra, né, que já está na 4ª edição. Só entrar em contato através do site despertardaconsciência.com.br ou com a Neuza Marques através do telefone 11 2455 8138. Você pode estar adquirindo tanto o livro quanto outros materiais, como CDs, DVDs e, inclusive, a programação do Sebastião, né, a sua agenda de programação, e entrar em contato também num outro telefone, Exato, né? 34-3671-2237 e falar com a Jussara, que também pode não só lhe ofertar a oportunidade de estudarmos juntos, né, por meio da agendação de um evento, ou também os CDs, DVDs, os livros e etc. E te colocar a par de tudo que está acontecendo no site, inclusive porque é a Jussara, o Fernando, né, que são os responsáveis pelos sites, inclusive. Então vamos tomar uma água e voltamos já.